Olá, nós sabemos que a Bíblia ela é um livro extraordinário. E o livro de Gênesis, seu primeiro livro, tem histórias impressionantes. Ali a gente vê a história da criação, a queda do homem, que é uma história triste. E nós temos também pessoas que viveram quase 1000 anos. No caso de Matusalém, que é registrado pela Bíblia, que viveu 969 anos, quase 970 anos. Existe um relato aqui também que traz muita especulação, um relato interessante, que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, aqui no verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, e todas que escolheram. Existe uma interpretação dos estudiosos que esses filhos de Deus seriam os anjos, que casaram com as filhas dos homens. Então esses anjos que casaram com as filhas dos homens, eles poderiam tanto ser os anjos de Deus como os anjos de Satanás. Isso porque são os dois tipos de anjo que existem na Terra. Aliás, dois tipos de anjos que existem. Os anjos de Deus também, eles ficam na Terra para proteger o povo de Deus. É muito pouco provável que seja os anjos de Satanás, porque não seria chamado de filho, sabe que se fala filho de Deus. Embora que ali no livro de Jó tem uma reunião dos filhos de Deus e Satanás aparece ali. Mas tudo indica que Satanás ali não é convidado. Ele não é constado entre os filhos de Deus. Então essa história não fortalece muito a ideia de que essas mulheres casaram com anjos. E para ser os anjos de Deus, os anjos obedientes a Deus, é muito pouco provável. Porque nesse tempo o pecado já havia se alastrado muito. Os anjos já haviam entendido a consequência do pecado. E jamais teria desobedecido a Deus. Então, o mais razoável aqui nessa questão, o que aconteceu de verdade, foi que esses filhos de Deus faziam parte do povo obediente a Deus, de pessoas mesmo, de homens que obedeciam a Deus. Se nós voltar aqui um pouquinho no livro de Gênesis mesmo, aqui capítulo 4, verso 25, aqui fala que Adão teve um filho em lugar de Abel, esse filho chamado de Sete. E Sete gerou Enos. Aqui no verso 26 diz assim: e a Sete mesmo nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então esse Enos faz parte da geração do povo de Deus, de pessoas que obedeceram a Deus. Então Enos é pai de Enoque. A Bíblia fala que Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado. Deus levou Enoque para si. E também esse Enoque é pai de Matusalém. Matusalém, que nós já falamos, foi o homem mais velho registrado na Bíblia. Esse Matusalém foi pai de Lameque. Lameque foi pai de Noé. E Noé foi o homem que construiu a arca. Então essa geração do povo obediente. O que realmente deve ter acontecido, o mais razoável, é que os filhos de Deus, parte dessa geração, da geração de Enos, se casaram com os filhos da geração de Caim, de filhos de homens que não obedeciam a Deus. E dessa geração nasceram as pessoas influentes, que está aqui no capítulo 4, Gênesis 6, verso 4. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois que os filhos de Deus entraram aos filhos dos homens, delas nasceram filhos, e estes eram valentes, homens valentes que houve na antiguidade, e varões de fama. Então esses homens foram homens influentes na terra. Então nós podemos notar que esse gigante aqui também pode não fazer parte dessa geração. Era gigante que já existia na terra. O texto não fica bem claro. Embora algumas pessoas acreditem que esse gigante foram filho dessa união, mas o texto não fica claro. O que fica mais claro é que o filho dessa união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens foi esses homens de fama, homens influentes, homens valentes.
O mais razoável que deve ter acontecido é que os filhos de Deus, como tinham muito conhecimento de Deus, passaram esse conhecimento para gerações futuras. E essa geração usou esse conhecimento contra Deus, porque eles não obedeciam a Deus. Então usou esse conhecimento de uma forma que prejudicava o plano de Deus. Por isso que Deus não se agradou dessa união. Então é pouco provável que houve casamento entre mulheres e anjos.